Olá e bem-vindo ao Melhor em Tesla. Então, finalmente, recebemos o novo Tesla Model 3 Standard aqui na Europa, e ele é realmente uma pechincha. Quando você compara o que recebe pelo preço com outros concorrentes, é difícil justificar por que você deveria comprar qualquer outra coisa. Se você está procurando um carro elétrico médio, você simplesmente recebe muito mais por menos com o Tesla Model 3 Standard. Então esse novo Tesla realmente pode se tornar uma grande dor de cabeça para alguém como a Volkswagen. Então deixe-me mostrar o porquê e vamos direto ao assunto. Então, finalmente recebemos a versão Standard do Tesla Modelo 3 aqui na Europa também, e isso é simplesmente um valor incrível pelo que se paga. Agora, o modelo 3 Standard custa apenas cerca de 3.000 a mais do que o ID3 mais barato, que não pode ser comparado ao modelo 3 Standard. Ainda pode dirigir sozinho e tem um software muito melhor, recursos de segurança e assistência ao motorista superiores e quase o dobro de espaço para bagagem no geral, é simplesmente um carro muito melhor. Mas agora eles basicamente têm o mesmo preço, especialmente porque com a Tesla você já recebe tudo, incluso, enquanto com a Volkswagen você tem muitas opções e adicionais. Então vamos conferir quanto mais valor pelo dinheiro o novo Tesla Modelo 3 oferece, porque ele está estabelecendo um novo padrão. Porque se você comparar o Tesla Modelo 3 com o ID3 Bem, as versões mais baratas têm uma diferença de apenas cerca de 3.000, sendo que o Tesla Modelo 3 é o mais caro. E eu vou, é claro, focar mais na diferença de preço, e não tanto no preço exato em si. Isso varia muito de país para país, seja na Europa, Estados Unidos, China ou em qualquer lugar do mundo. Mas a diferença entre os modelos permanece relativamente constante e mesmo que os preços sejam bem próximos, as especificações dos carros em si não são. O modelo 3 Standard oferece cerca de 150 km a mais de autonomia que o Tesla Standard. Ele alcança 534 km de autonomia. Procedimento mundial, harmonizado para testes de veículos leves, enquanto o ID3 Pure Plus, mais barato, consegue apenas 388 km de procedimento mundial, harmonizado para testes de veículos leves. No inverno, você não conseguirá ir longe antes de precisar recarregar novamente. O Model 3 padrão é cerca de 2 segundos mais rápido que o ID3, que vai de 0 a 100 km em 2 segundos. O ID3 tem 384 litros de espaço de carga, enquanto o Model 3 da Tesla oferece 682 litros. Embora não seja o dobro, a Tesla tem cerca de 300 litros a mais para bagagem. Porque o ID3 não tem um porta-malas dianteiro ou um subporta-malas, e no geral apenas um porta-malas muito pequeno. E você não pode colocar uma caixa de bagagem na traseira do ID3. Na 3. Sem engate de reboque normal, só é possível comprar esse pequeno gancho útil apenas para suporte de bicicleta. O Tesla Modelo 3 padrão pode ser adquirido com engate de reboque para até 1.000 quilos. Muito importante para nós, europeus. E quando se trata de software, bem, eles nem estão no mesmo planeta. A Tesla tem um dos melhores e mais avançados softwares automotivos do mundo, enquanto a Volkswagen tem um dos softwares mais problemáticos do planeta. Eles ainda buscam desenvolver um bom software, agora com a Xpeng na China e a Rivian nos Estados Unidos da América. Então o software nem é algo que possamos realmente comparar. A Tesla está simplesmente anos-luz à frente da Volkswagen. E você, claro, só usa seu celular como chave. Não precisa de chaveiro nem nada, é só abrir a porta e sair dirigindo. A experiência com o Waymo D3 é diferente. Ele inclui assistência ao motorista e permite atualização para a direção totalmente autônoma. E o ID3 não tem, bem, nada. E as classificações de segurança do Model 3 também são muito melhores do que as do ID3. Nós não temos a classificação de segurança Europrograma Europeu de Avaliação de Carros Novos do novo Model 3 padrão, mas elas basicamente devem ser as mesmas do novo Model 3 Refresh Premium.
Os testes do Europrograma Europeu de Avaliação de Carros Novos mostram que os carros da Volkswagen não conseguem parar a tempo para o boneco atravessando na frente. Aqui, a Tesla é mais uma vez a líder da indústria. É difícil comparar esses dois carros, pois são muito diferentes. A Tesla está em outro nível em relação ao ID.3, mas os preços são parecidos. Você também pode obter uma versão melhor do ID.10, de 230. A primeira versão com autonomia similar ao Tesla modelo 3 Standard, mais de 500 km, é a Move Plus, que também é tão lenta quanto a versão mais barata, indo de 0 a 100 km em 8,2 segundos. Agora você tem 564 km de autonomia. Procedimento mundial. Harmonizado para testes de veículos leves, cerca de 30 km a mais que o Tesla. Modelo 3 Standard. Mesmo assim, já vimos testes feitos com Teslas e outros carros elétricos em que o Tesla, no mundo real, tende a chegar mais perto da autonomia, procedimento mundial, harmonizado para testes de veículos leves, do que os fabricantes tradicionais. Na prática, a diferença de autonomia de 30 km não faz diferença. Aqui, a autonomia é praticamente igual. Mas toda a diferença que acabamos de falar ainda continua a mesma. Mas agora, o IDE 3 Move Plus de repente ficou 15 mil mais caro do que o Tesla. Modelo 3 Standard. Mesmo com autonomia parecida, você paga bem mais pelo ID.3, que tem bateria de 80 kWh, enquanto a Tesla usa bateria de 60 kWh na nova versão Standard do modelo 3. Então, o IDE 3 consome cerca de 33% mais energia para percorrer a mesma distância. Vai custar cerca de 10 a 15 dólares a mais para carregar esses 20 kWh extras de bateria no meu país, dependendo do supercharger usado. Mas você terá a mesma autonomia. Mas você pode, é claro, também apostar tudo no ID.3 e pegar a versão GGX, Fogo plus Gelo deles. Mas aí, de repente, ele fica 30 mil mais caro do que o Model 3 padrão e, portanto, entra no território do Model 3 Premium. Aqui, o IDE 3 fica ainda mais atrás, pois até a versão de longo alcance com tração nas 4 rodas do Model 3 é mais de 1 segundo mais rápida que o iNeirus D3, Good Game Fire Ice. De repente, o Tesla Long Range retorna, oferecendo mais de 80 km extras de autonomia com a mesma bateria. E claro, tela traseira, banco ventilado e outras coisas que você não pode ter. Com o ID.3 a diferença aumenta de repente. Mas o ID.3 agora é o caro, já que ele custa cerca de 6 mil a mais do que o Model 3 Premium de longo alcance com tração nas 4 rodas. Então, o que a Tesla fez aqui com o Model 3 Standard foi criar um veículo elétrico mais acessível, mas sem barateá-lo demais. Como vemos com as montadoras tradicionais, como a I da GG do D3. A versão mais barata tem só 388 km de autonomia, sendo praticamente um carro urbano. Esse carro é ideal para ir e voltar do trabalho, não para viagens longas, férias de esqui ou uso no inverno, quando está realmente frio. Como a autonomia real dele é ainda menor do que isso, e quando fica frio, a autonomia cai ainda mais. Se você tem um veículo elétrico, não o carrega de 0 a 100 durante uma viagem. Você não deixa a bateria chegar a 0 e não carrega até 100, porque os últimos 0% demoram muito para carregar. Você utiliza apenas cerca de 70% da bateria durante uma viagem. Você descarrega até cerca de 10% de carga e depois carrega de volta até cerca de 80%. Então, a autonomia real do ID.3 bem provavelmente está mais próxima de 275 km, de acordo com muitos testes feitos no ID.3. E em clima frio, pode facilmente ficar abaixo de 200 km de autonomia. Você só tem cerca de 70 dos 200 km por viagem, então precisa recarregar a cada 140 km ou 90 milhas. Então, um carro muito inútil nesse aspecto para viagens longas. Por isso digo que as versões mais baratas desses carros servem basicamente para uso urbano.
Além disso, o ID3 não vem com bomba de calor de série, então você precisa comprar esse item se quiser que ele seja mais eficiente em climas frios. Isso já vem de série em todos os Teslas e também em muitas montadoras tradicionais. Você pode conferir os preços iniciais dos veículos elétricos e depois a autonomia. Normalmente, acaba com algo como o Model 3 aqui, como o ID4, que, claro, tem uma autonomia inicial ainda menor do que o ID3. Mas é aí que a Tesla fez algo diferente. Eles não fizeram um carro com uma autonomia completamente ruim e inútil. Este não é apenas um carro CD, ele tem 534 quilômetros de autonomia. Para exemplificar, meu Tesla modelo 3 Long Range 2019 tinha procedimento mundial harmonizado para testes de veículos leves de 567 quilômetros, caso você não dirija carro elétrico. Quando comprei, já viajei por toda a Europa com esse carro, em estradas e férias de esqui. Eu até fiz minha série de viagens extremas de carro subindo pela Noruega, no meio do inverno, para testar o carro e ver como ele lidava com o clima frio. E não houve absolutamente nenhum problema. A autonomia acima de 500 km em um carro elétrico com bomba de calor garante funcionamento em quase todas as situações. Então, fico muito feliz em ver que a Tesla não fez aquele truque barato que as montadoras tradicionais usam para atrair clientes com um preço inicial baixo, mas com uma autonomia ainda menor. E aí você acaba com algo muito mais caro. Porque você, é claro, não vai comprar um carrinho elétrico inútil que só foi feito para ter um preço baixo. Com o Tesla modelo 3 Standard você já pode deixá-lo dirigir sozinho e a aprovação está próxima até na Europa. Se você comprar o carro agora, em 2026 estará coberto em qualquer lugar da Europa. Com sorte, você poderá atualizar seu carro em casa, algo que o ID3 ainda não faz. A atualização over-the-air precisa ser feita na concessionária. De qualquer forma, o Tesla Model 3 comprado hoje poderá dirigir sozinho em breve. E se você comprar na Austrália, Nova Zelândia, China ou América do Norte, você já pode. Supervisionado, é claro. Então, se você não precisa dos bancos ventilados, da tela traseira e de todos os outros recursos premium, o novo Model 3 Standard é mais do que suficiente para ser seu carro do dia a dia em todos os cenários, incluindo viagens longas. Simplesmente um valor extremamente bom pelo dinheiro. Então, pessoalmente, acho que a Volkswagen vai ter que reduzir o preço do IDE 3 se quiser continuar vendendo muitos deles agora. Porque se você quiser algo que se pareça muito com o IDE 3, basicamente, uma cópia, você pode simplesmente pegar o BYD Dolphin ou o MG4, que são cerca de 6.000 a 7.000 mais baratos que o IDE 3. A Volkswagen está sendo pressionada tanto pela Tesla quanto pelos chineses ao mesmo tempo. Então vai ser muito interessante ver como o Tester modelo 3 Standard vai se sair e se a gente realmente vai conseguir ver um impacto nas vendas do ID3. Porque se você é uma pessoa racional, não um fã da Tesla, não um fã da Volkswagen, mas apenas uma pessoa comum, analisando o custo-benefício de um veículo elétrico novo entre 35 mil e 40 mil, realmente não deveria haver muitas pessoas que escolheriam o ID3 em vez do Tesla modelo 3 hoje em dia. Você simplesmente recebe muito mais por menos com o Tesla modelo 3 padrão. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.